Chuvas já causaram 32 mortes no Rio Grande do Sul, com transbordamento do Rio Guaíba e rompimento de barragem em Bento Gonçalves. Presidente Lula cumpre ordem da Justiça e tira de sua rede social vídeo pedindo votos para o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos. Ações do Maio Amarelo da Polícia Rodoviária Federal alerta contra o aumento de acidentes nas estradas envolvendo motociclistas. Novo mecanismo oferece a opção de não precisar mais guardar tantas senhas na internet. Hospitais estão ficando cada vez mais lotados com o aumento dos casos de síndrome respiratória. Ministério dos Direitos Humanos apontou aumento nos casos de violência contra os moradores de rua. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou os universitários que não dão trégua nas manifestações contra a guerra entre Israel e o Hamas. E o sucesso de uma professora brasileira nas redes sociais é mostrar como ensinar as crianças a ler e escrever apenas usando música. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul já provocou a morte de 32 pessoas até o momento. 60 estão desaparecidas. Hoje, o Rio Guaíba transbordou e uma barragem foi rompida pela força das águas na Serra Gaúcha, entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves. Caos e destruição. Até mesmo essas palavras tão pesadas são pequenas para descrever o tamanho da tragédia no Rio Grande do Sul, terra onde o céu é azul e já não tem mais cor, e ruas, casas e prédios em meio à neblina cinza e o lamaçal causado pelas enchentes. Na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do estado, um helicóptero da Brigada Militar resgatou um casal no telhado de uma casa. As imagens mostram a aproximação do helicóptero enquanto um homem e uma mulher se protegem no topo do imóvel alagado. Em Porto Alegre, o rio Guaíba transbordou e as águas invadiram o cais Mauá, no centro histórico da cidade. O nível do rio atingiu a marca de 3,14 metros na última medição, ultrapassando o limite de 3 metros. De acordo com a prefeitura da cidade, o nível segue em rápida elevação e deve subir ainda mais, mesmo com o fechamento de comportas do sistema de contenção de enchentes. Devido à persistência das chuvas, a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta orientando moradores da Zona Sul de Porto Alegre e das cidades de Guaíba e Eldorado do Sul a deixarem suas casas e procurarem locais seguros, como abrigos públicos. Em Caxias do Sul, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto emitiu um alerta para o risco de rompimento da barragem São Miguel, pertencente ao complexo da Albó. Segundo o órgão, mesmo com a abertura de todas as comportas, o nível da represa está próximo de atingir a capacidade máxima. Na tarde desta quinta-feira, parte da barragem 14 de julho, entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, se rompeu. O alerta foi feito pelo governador Eduardo Leite, que foi às redes sociais comunicar a informação e pedir à população da região que busque áreas de segurança. De acordo com o governador, o rompimento ocorreu na ombreira direita, que é uma estrutura lateral onde a barragem se apoia. O rompimento da barragem pode fazer com que o nível do rio Taquari, da bacia do Rio das Antas, suba a níveis jamais vistos. O presidente Lula viajou para o estado e se reuniu com o governador Eduardo Leite. Durante a reunião emergencial, ficou decidida a criação de uma sala de situação integrada para organizar as operações de resgate. Em um post nas redes sociais, Eduardo Leite publicou que agora não é hora de sobrevoos para verificar a extensão das áreas afetadas, mas sim de focar no resgate de vítimas. Para ajudar os necessitados, os 3 maiores clubes do Rio Grande do Sul também lançaram campanhas para recolher mantimentos e roupas. O Juventude vai abrir os portões do seu estádio para receber a solidariedade. O Internacional receberá doações no ginásio Gigantinho, próximo ao Beira-Rio.
Já o Grêmio espalhou diversos pontos para recolher itens pela cidade, inclusive em sua arena. E o governo não atendeu ao apelo do governador do Rio Grande do Sul para que fosse adiada a realização do Enem dos concursos, marcado para o próximo domingo. Eduardo Leite disse que, com tantas chuvas, mortes e destruição, não existe a menor condição de serem realizadas provas em seu estado. Mas depois de uma reunião realizada hoje à tarde entre o presidente Lula e os ministros, foi divulgado que nada vai mudar. A polícia do Rio de Janeiro desarticulou hoje mais uma quadrilha especializada em dar golpes. Ela alugava carros, depois roubava e vendia através de aplicativos e mensagens. Mas a festa dos criminosos acabou. A ação iniciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil buscavam a quadrilha que passou a ser monitorada em 2023. Ao todo, os agentes saíram para cumprir 11 mandados de busca e apreensão em diversos bairros da Zona Norte, Oeste e na Baixada Fluminense. Segundo investigações, o grupo de criminosos alugava carros de luxo por um curto período e, durante esse tempo, clonava as chaves e escondiam os GPS na lataria. Depois da devolução do veículo, os bandidos localizavam os automóveis e os furtavam. A investigação começou em setembro de 2023, a partir da prisão de 2 pessoas por furto de um automóvel na locadora de carros Localiza, no shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte. E veja a seguir, presidente Lula cumpre ordem da Justiça e tira de sua rede social vídeo pedindo votos para o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos. E ainda, nova tecnologia oferece a opção de não precisar mais guardar tantas senhas na internet. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu a determinação da Justiça Eleitoral e excluiu de seu canal no YouTube o vídeo do ato de 1º de maio, em que ele pediu votos para Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. A Justiça atendeu uma ação do Partido Novo. A atitude do presidente foi questionada por vários partidos. A repercussão foi quase imediata, principalmente entre os parlamentares que fazem oposição ao governo do presidente Lula, como, por exemplo, ali os deputados federais Kim Kataguiri, Júlia Zanata, Carla Zambelli, senadora Damares Alves e também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Todos eles disseram, então, que iriam acionar a Justiça Eleitoral contra o chefe do Executivo por campanha eleitoral antecipada e também desvio de funcionalidade de recursos públicos. Lembrando que hoje também a Justiça Eleitoral determinou que o YouTube e o próprio presidente retirem ali do YouTube esse vídeo, no qual então ele pediu votos a Guilherme Boulos, que será candidato à Prefeitura de São Paulo. Por volta das 3 horas da tarde já foi possível perceber a remoção desse vídeo, pelo menos na página do YouTube do chefe do Executivo. É importante ressaltar, que a Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral, melhor dizendo, impõe restrições à propaganda na chamada pré-campanha e proíbe também pedido de votos. Um detalhe importante é que o Poder 360 fez um levantamento em relação a esse ato das centrais sindicais que foi patrocinado pela Petrobras. Segundo a apuração, então, do jornal, esse ato custou mais de 3 milhões de reais e, além do patrocínio da estatal, contou ali com outro patrocínio numa quantia de 250 mil reais proveniente da Lei Rouanet e também do Conselho Nacional do SESI. Até o momento, o Palácio do Planalto não se manifestou em relação a esses valores, que custaram esse ato ontem, como também aí o posicionamento por parte de partidos que disseram que iriam acionar a Justiça Eleitoral contra o presidente da República. O Banco Central divulgou hoje os 2 lados da moeda dos negócios que o Brasil fez com o exterior. Em março, o país recebeu 9 bilhões e 600 milhões de dólares em investimentos estrangeiros. Foi o melhor resultado dos últimos 12 anos. As transações correntes tiveram um rombo de 4 bilhões e meio de dólares, o pior número para o mês dos últimos 3 anos. Transação corrente é toda a negociação feita pelo país com o exterior, com a balança comercial, setor de serviços, que inclui o turismo, e negociações financeiras. Com o fechamento de março, as contas do primeiro trimestre tiveram um saldo negativo de 14 bilhões e 300 milhões de dólares.
No mercado financeiro, os investidores repercutiram de forma positiva a decisão de juros dos Estados Unidos pelo Banco Central do país, divulgada ontem, que manteve as taxas básicas de juros inalteradas. No Brasil, o destaque ficou na mudança de perspectiva da avaliação de crédito no Brasil de estável para positiva, pela agência de classificação de riscos Moody's. Com isso, o dólar fechou em forte queda de 1,53%, cotado em R$ 5,11 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,95% aos 127.122 pontos. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou hoje, em segunda e última votação, o projeto que autoriza a capital a aderir ao processo de privatização da Sabesp. O texto foi enviado para assinatura do prefeito Ricardo Nunes. Os deputados estaduais já tomaram a mesma decisão. Com isso, fica autorizada a venda da companhia de saneamento responsável pelo serviço de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto para quase 60% dos municípios do estado. A intenção do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é o que o leilão seja realizado até o fim do ano. Guardar na memória dezenas de senhas, uma para cada banco, e-mail ou aplicativos, não é uma tarefa fácil, mas uma alternativa tecnológica que está sendo implantada em vários lugares simplesmente acaba com esta burocracia da vida moderna. Disponível gratuitamente, o novo mecanismo já foi adotado por empresas gigantes do ramo da tecnologia, como Apple, Microsoft, Meta, X, que é o antigo Twitter, Amazon e TikTok. Além delas, várias empresas incluíram a novidade em seus serviços. Funciona assim: na hora de entrar na internet, nada de digitar senhas. A liberação é feita apenas com a impressão digital, o reconhecimento facial ou o PIN, que é o código do seu celular. Com isso, será possível conectar qualquer serviço apenas com a câmera do celular e o seu rosto. Acaba com aquela história de esquecer a senha a todo instante e ter que mudar. Basta o rosto e o celular. Para os especialistas consultados, o método é seguro, mas eles recomendam que a migração para a nova tecnologia não deve ser feita de imediato por causa da longa predominância do modelo com senhas. É preciso se adaptar. De 10 em 10 minutos, um aposentado é vítima de um golpe no Brasil. Um número que assusta, ainda mais quando alguém não fez um empréstimo consignado e quer devolver dinheiro depositado na conta, mas não consegue e continua pagando as prestações. O levantamento foi feito com base nas reclamações feitas junto ao PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, e mostra que esse tipo de golpe é muito frequente no Brasil. E os golpistas se aproveitam da fragilidade de pessoas idosas. O PROCON tem recebido uma média de 75 mil queixas por ano por causa de crédito consignado. São cerca de 60 mil casos no país, o que dá uma vítima a cada 10 minutos. E esses casos incluem os empréstimos e também os cartões de crédito consignado. E segundo a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, as reclamações mais comuns são operações não solicitadas, principalmente os empréstimos, cobranças de taxas não previstas no contrato ou valores cobrados indevidamente para cancelamento do contrato. E nós conversamos com o seu Valdir. Ele é motorista de ônibus aposentado há 17 anos e foi vítima de um empréstimo consignado indevido. Eles jogaram os 5.411 na minha conta. Eu só fui perceber depois de umas 2 semanas, mais ou menos, que eu entrei na minha conta e vi aquele valor. Também não sabia o que era. Aí puxei o extrato, tentei resolver, tentei devolver, eu guardei o dinheiro, tá guardado até hoje para me devolver. Mas já tem mais de 2 anos que eu tô brigando para isso. O que foi feito para resolver essa situação? Fiz o BO, entrei no PROCON, mandei pro Banco Central. Aí que eles fizeram? Eles mandaram uma foto, que eu não sei onde eles arrumaram, uma foto antiga, uma assinatura que não tem nada a ver com a minha, um endereço que não é o número da minha casa. Até o momento, quais foram os prejuízos que o senhor tomou em relação ao ocorrido? Esse valor de 143, todo mês está caindo da minha aposentadoria. É o valor que está caindo.
E veja a seguir, hospitais estão ficando cada vez mais lotados com o aumento dos casos de síndrome respiratória. E também, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou os universitários que não dão trégua nas manifestações contra a guerra entre Israel e o Hamas. A síndrome respiratória aguda grave tem elevado o número de internações e superlotado os hospitais. Algumas regiões do Brasil, inclusive, já declararam situação de emergência. Aqui na capital paulista já faz alguns dias que hospitais públicos e particulares vêm enfrentando superlotação devido ao aumento de internações por doenças respiratórias. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, inclusive, vem alertando sobre o aumento de casos de vírus sincicial respiratório, que tem provocado a morte de crianças pequenas. A Secretaria Estadual da Saúde informou que de janeiro a março deste ano foram registrados mais de 1.000 casos de síndrome respiratória aguda grave por VSR em todo o estado. Mas a situação de saúde pública é mais crítica em Santa Catarina. Por lá, o governo do estado declarou situação de emergência por conta da síndrome respiratória, que tem elevado as internações. No começo desta semana, 93% dos leitos de UTI já estavam ocupados, segundo dados do último boletim. E Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, vive o mesmo drama. Devido à superlotação dos leitos, pelo mesmo motivo, a prefeitura também declarou estado de emergência. Por lá foram registrados em 2024 987 casos e 65 mortes por síndrome respiratória aguda grave, que abrange casos de síndrome gripal, que evoluem e comprometem a função respiratória. As causas podem ser, além do vírus sincicial, o da influenza do tipo A e B, SARS-CoV-2, o vírus da Covid, e também bactérias, fungos e outros agentes. A gente lembra aqui que o decreto de emergência autoriza que o governo solicite bens e serviços, leitos e medicamentos de entidades privadas com ou sem fins lucrativos para expandir o atendimento a pacientes do SUS. Agora, sobre a prevenção, especialistas recomendam que é importante fazer a higienização frequente das mãos, não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar locais com grande aglomeração de pessoas e também manter os ambientes bem ventilados. O Brasil recebeu hoje da farmacêutica Moderna dos Estados Unidos o primeiro lote com 1.250.000 doses de vacina atualizada contra uma nova variante da Covid-19. Nos próximos dias serão enviados mais 9 carregamentos. A campanha nacional de imunização deveria ter começado em março, mas por causa de um impasse jurídico, a remessa foi adiada. Quando chegarem todas as doses, elas serão encaminhadas aos municípios que ficarão com a responsabilidade de organizar a vacinação. Agentes policiais norte-americanos começaram a destruir um acampamento pró-Palestina na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Nesta quinta-feira, o presidente Joe Biden condenou os protestos realizados em todo o país em um discurso na televisão. O presidente foi incisivo em seu pronunciamento e declarou que todos têm o direito de protestar, mas não possuem o direito de instaurar o caos. Mesmo com a dura fala, Biden rejeitou o apelo dos republicanos que pediram uma intervenção da Guarda Nacional das universidades e também disse que os protestos influenciam as suas políticas para o Oriente Médio. A declaração do presidente aconteceu depois que grande parte da ala dos democratas pressionaram o presidente em se manifestar publicamente sobre as manifestações que estão arrasando o país. Biden não deixou os críticos de fora do seu discurso e deu a entender que eles estavam sendo oportunistas com a intenção de conquistarem ganhos políticos. O democrata enfatizou que sempre defenderá a liberdade de expressão, mesmo para aqueles que protestaram contra o seu próprio apoio a Israel, mas ele deixou claro que acreditava que muitas das manifestações tinham ultrapassado os limites do simples discurso. Nesta quinta-feira, agentes policiais realizaram uma operação para acabar com um acampamento pró-Palestina na Universidade
Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Durante a ação, oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles destruíram barricadas de um lado do acampamento e desmontaram madeira compensada e outros materiais que os manifestantes usaram para construir um muro ao seu redor. Em outras universidades do país, os estudantes seguem protestando, muitos deles resistindo às tentativas dos policiais de entrar no local, o que deixa ainda mais difícil os trabalhos das instituições de ensino que querem proteger a liberdade de expressão, proteger todos os estudantes e minimizar os danos às universidades. Até agora, mais de 1.300 pessoas foram presas e a situação parece longe do fim. No Tadjiquistão, ovelhas gigantes ajudam na preservação da terra e, como consequência, amenizam os efeitos do clima. Diante da degradação da terra causada por anos de pastoreio excessivo e pelo aquecimento global, este tipo de ovelha se tornou quase uma celebridade neste país da Ásia Central, afetado pela escassez de carne e terras cultiváveis. De raça única, principalmente por seu peso, elas nunca permanecem no mesmo lugar, podendo percorrer até 500 quilômetros em busca de pastagens entre temporadas, ajudando a regenerar as pastagens em diferentes regiões. Sem contar que engordam rápido, mesmo com pouca água e pastagens disponíveis. Um dos maiores desafios para a Ásia Central é o declínio na qualidade da terra. Aproximadamente 20% da terra regional já está degradada, afetando 18 milhões de pessoas, segundo o relatório da ONU. Por isso, as ovelhas de Risor são de grande importância para o Tadjiquistão. E veja a seguir, o presidente Lula passou a tarde em reuniões para tentar aparar arestas com os parlamentares sobre a desoneração da folha de 17 setores da economia. E veja também o sucesso de uma professora brasileira nas redes sociais, que é mostrar como ensinar as crianças a ler e a escrever apenas usando música. Durante as comemorações pelo Dia do Trabalho em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse textualmente que o governo e o Congresso não têm problema de relacionamento. Mas como política é política, hoje foi dia de reuniões para tentar aparar as divergências entre os dois poderes. O primeiro a ser convocado para uma reunião de emergência foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Palácio do Planalto escalou o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, para mediar a pacificação entre o Executivo e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Com o aval de Lula, Randolfo agiu rápido e conseguiu um sim de Pacheco para uma reunião entre ele e o presidente Lula já nesta quinta-feira no Palácio da Alvorada. A sinalização foi vista como um avanço por integrantes do Executivo, já que na terça-feira, Rodrigo Pacheco havia se recusado a receber líderes e ministros em um almoço para discutir a relação com o governo. Lula entende que é necessário acalmar o presidente do Senado, que sempre foi considerado pelo Planalto como um aliado no Legislativo. O chefe do Executivo também tem a missão de reaproximar Pacheco do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem sido alvo de queixas de aliados do senador que classificam como elevada a temperatura entre os dois. Publicamente, integrantes do governo têm colocado panos quentes. É o caso do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que vem afirmando que o governo está disposto a negociar a pauta da desoneração. Quando é que sai? Porque foi prorrogado 1 ano, 2 anos, agora 4. Eu não vou fazer como chacota, mas na próxima será 8, porque vem sendo dobrado. É isso que se quer. Até porque isso gera uma insegurança até para investidores estrangeiros que não sabem se a regra aqui vai ser perenizada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também não gostou da atitude do governo e deixou isso bem claro em uma ligação a Fernando Haddad. Mesmo assim, a avaliação de integrantes do Ministério da Fazenda é de que Pacheco tem dificultado muito mais o trabalho da equipe econômica do que Lira. Uma prova é a insistência do presidente do Senado em aprovar a chamada PEC do quinquênio, que prevê aumento de benefícios salariais ao Judiciário, proposta que o Executivo é contrário. Que essa conciliação interessa e, no final das contas, do ponto de vista orçamentário, significará uma economia de gasto público. Eu vi valores aí, as notícias veiculadas, de 80 bilhões de incremento de gasto, de 40 bilhões de incremento de gasto. Absolutamente isto não existe. O estudo do impacto orçamentário para
para a União é de menos de 3 bilhões de reais, que é um valor, inclusive, inferior do que será com a economia do fim dos supersalários no Judiciário. Enquanto o governo e o Congresso buscam um denominador comum, o Ministério da Fazenda estuda não cobrar reoneração dos setores produtivos até que o julgamento no STF seja finalizado. No entanto, o tempo é curto e o governo espera selar a paz com o presidente do Senado até o dia 20 de maio, quando terá início em Brasília a Marcha dos Prefeitos. Entre janeiro e abril deste ano, aumentou de maneira considerável o número de suspeitas envolvendo agressões contra pessoas em situação de rua. Os dados fazem parte de um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O levantamento apontou um aumento de 24%. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou 6.177 violações contra essa parcela da população. Todas foram realizadas por meio de denúncias no Disque 100. O que mais tem preocupado o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é que no mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro a abril de 2023, foram registradas 4.962 denúncias. O estado fluminense está em segundo lugar, seguindo São Paulo na primeira posição, com 1.964 casos. Neste primeiro quadrimestre, as violações mais denunciadas envolvem violência física, como exposição de risco à saúde, maus tratos, abandono e agressão física e psíquica, a exemplo de tortura e constrangimento. Do total de mais de 236 mil pessoas vivendo nas ruas das cidades brasileiras, 62 estão na região sudeste, segundo um diagnóstico de 2023 feito pelo Ministério dos Direitos Humanos sobre essa população, majoritariamente composta por homens, 87% do total, um pouco mais da metade são adultos e 68% são negros. Caso veja alguma situação envolvendo os moradores de rua, utilize o Disque 100. Ele é o canal de denúncias de violação de direitos humanos da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O serviço é gratuito e funciona ininterruptamente, inclusive aos feriados. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a soltura de Érica Souza Vieira Nunes. A mulher foi presa em flagrante em abril por vilipêndio de cadáver e furto mediante fraude após levar seu tio, já morto, a uma agência bancária para tentar realizar um empréstimo. A decisão foi da juíza Luciana Mocco, após uma solicitação da defesa da sobrinha. Nesta semana, a Polícia Civil do Estado finalizou a primeira parte da investigação, que apurava somente a prisão em flagrante. Porém, a mulher também começou a ser investigada por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O caso aconteceu no dia 16 de abril, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Naquele dia, Érica levou seu tio, já morto, em cima de uma cadeira de rodas e tentou realizar um empréstimo de quase 18 mil reais. Ela foi presa em flagrante após o crime e teve a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia. A ação penal também mostrou que Érica tentou se apropriar de valores que não seriam mais utilizados em favor de seu tio e dariam prejuízos à instituição financeira que concedeu o empréstimo, já que o valor não seria mais quitado pelo devedor já falecido. A promotoria também destacou à Justiça o desprezo e o desrespeito que Érica teve pelo idoso ao levá-lo morto para o banco para realizar a transação. Além disso, a promotoria também chamou atenção para o fato de que Paulo recebeu alta dias antes do ocorrido, após ficar um período internado em decorrência de uma pneumonia severa. E também destacou que o próprio laudo de necrópsia atestou que a vítima apresentava estado caquético na realização do exame. Um documento feito pelo delegado responsável pelas investigações relatou uma gritante omissão de socorro por parte de Érica, já que Paulo estava em situação de perigo de vida. Em depoimento, uma das funcionárias da agência bancária contou que achou o idoso muito debilitado e, ao se aproximar do local onde ocorria o atendimento, orientou que a assinatura de Paulo Roberto deveria ser igual à da carteira de identidade. Neste momento em que o idoso deveria assinar, a funcionária disse que ele não respondia e estava com um aspecto pálido, sem apresentar sinais vitais. Um depósito de materiais recicláveis foi atingido por um incêndio nesta quinta-feira na zona leste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros,
O fogo teve início por volta das 5 horas da manhã e depois de 6 horas foi totalmente controlado. As causas são investigadas pela Polícia Civil. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou que no local funcionava um galpão de uma empresa de reciclagem. Ao menos 41 bombeiros e 12 viaturas foram mobilizados para a ocorrência. A fumaça se espalhou pelo céu da região, assustando toda a vizinhança. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego deram apoio aos bombeiros no combate ao incêndio. De acordo com a guarnição, o fogo consumiu todo o material que estava guardado no local. Segundo informações do Corpo dos Bombeiros, não houve registro de vítimas. Hong Kong e Singapura suspenderam a importação do tempero curry, vindo da Índia, após suspeita de agente cancerígeno. A culinária indiana é marcada principalmente pelo uso de especiarias, sendo os maiores produtores e consumidores dos temperos em pó. A Índia também é um grande destaque na exportação mundial. Porém, esta semana, o governo da Índia determinou a inspeção de todas as marcas de misturas de especiarias em pó para o uso culinário, como o curry. O motivo é a suspeita de contaminação por um produto químico que pode causar câncer nos seres humanos, o óxido de etileno. O produto é um potente desinfetante usado em esterilização hospitalar e é usado ilegalmente para matar fungos e insetos encontrados em produtos prontos, como as misturas de especiarias. A investigação foi determinada depois que Hong Kong suspendeu as vendas de 3 misturas de temperos da empresa MDH e do curry para peixes da Everest, a mais popular marca indiana. Essa empresa também foi banida temporariamente em Singapura. Ambas as marcas podem ser encontradas no Brasil, principalmente via internet. A Autoridade de Segurança e Padrões de Alimentos da Índia afirmou em nota que todos os produtos serão analisados. Mas o que preocupa o governo é a movimentação financeira que será afetada com a inspeção. Só o mercado interno do país movimenta mais de 10 bilhões de dólares, cerca de 50 bilhões de reais por ano. Já as exportações somaram 4 bilhões de dólares, o que equivale a 20 bilhões de reais no período de 2022 a 2023. A previsão é que esses valores caiam pela metade. As misturas de especiarias são muito apreciadas por turistas em um dos centros mais reputados do país por seus temperos, Jadpur, no Rajastão, noroeste indiano. A popular loja Maharani está sempre lotada de estrangeiros atrás de seus curries, vendidos ao equivalente a R$ 12 por uma embalagem com 150 gramas. A água de coco é um produto que aqui no Brasil é muito consumida, principalmente nas praias. De acordo com o especialista na área da saúde, a água de coco tem uma série de nutrientes que previne doenças, além de ser um ótimo hidratante. Vai uma aguinha de coco aí para hidratar? Faça sol ou chuva, esteja quente ou frio, o teixeirense não dispensa a sua boa dose diária. A grande maioria buscando a hidratação. Sim, com certeza, ter aquela reidratação e também por causa do calor também, né? Um pouquinho de calor, aí é sempre bom água de coco, sempre passar aqui, tomar 2 copos desse aqui para dar uma animada. Para dar uma animada. A dona Gildete se sente bem melhor depois de tomar aquele bom copo de água de coco. Muito bom, demais da conta. Aguinha para poder hidratar. É, desidratar, sair mais feliz, sair mais tranquilo. E não é à toa. Segundo especialistas, ao contrário do que muitos pensam, a água de coco não serve apenas para hidratar. O líquido é excelente para a pele, pois auxilia na desintoxicação do fígado e intestino, ajudando no controle da oleosidade do corpo, combatendo o envelhecimento precoce e contribuindo para o emagrecimento e ajudando a melhorar o funcionamento do intestino. Além disso, auxilia no sistema imunológico e melhora as funções cerebrais. Não é à toa que as vendas na barraca do Manuel estão a todo vapor. A procura é muito grande aqui na rotatória Melancia, com esse sol que está aí, né, quente pra caramba hoje. Não só hoje, mas todos os dias da semana, né? E a procura está bastante grande, com esse surto de dengue na nossa cidade aí também.
aumentou bastante aí o consumo de água. A bebida ainda é fiel companheira dos esportistas, por ser uma bebida rica em vitaminas como sais minerais, aminoácidos, carboidratos, antioxidantes, enzimas e uma quantidade impressionante de eletrólitos, ajudando na reposição dos sais minerais que o corpo perde durante o dia. O Otton que o diga, o consumo de água de coco é diário na vida do atleta. É antes, durante e depois, depende. Aí antes para poder dar aquela acordada ou depois para poder estar repondo depois da atividade física. A reconstrução das casas na faixa de Gaza pode levar até 80 anos, de acordo com as avaliações feitas pela Organização das Nações Unidas em um relatório divulgado hoje. O órgão leva em conta a demora ocorrida em conflitos anteriores. Quase 7 meses de bombardeios israelenses causaram bilhões de dólares em danos, deixando muitos dos prédios altos de concreto da faixa de Gaza lotada reduzidos a ruínas. Dados palestinos mostram que cerca de 80 mil casas foram destruídas em um conflito desencadeado pelos ataques mortais dos combatentes do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro do ano passado. Os ataques israelenses mataram dezenas de milhares de palestinos. De acordo com a avaliação divulgada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Gaza precisa de aproximadamente 80 anos para restaurar todas as unidades habitacionais totalmente destruídas. De acordo com o relatório, em um cenário de melhor caso, no qual os materiais de construção são entregues 5 vezes mais rápido do que na última crise, em 2021, isso poderia ser feito até 2040. A avaliação do PNUD faz uma série de projeções sobre o impacto socioeconômico da guerra com base na duração do conflito atual, projetando décadas de sofrimento contínuo para a população. Segundo o relatório, em um cenário em que a guerra dura 9 meses, a pobreza deve aumentar de 38,8% da população de Gaza no final de 2023 para 60,7% em 2024, arrastando uma grande parte da classe média para abaixo da linha da pobreza. Os acidentes em estradas federais envolvendo motociclistas aumentaram 11% este ano em todo o país. Por isso, esse é o principal público-alvo das ações da campanha Maio Amarelo, lançada pela Polícia Rodoviária Federal. Os acidentes envolvendo motociclistas nas estradas que cortam o país estão cada vez mais frequentes. Dados da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, mostram que somente no primeiro trimestre desse ano foram registrados 7.119 casos, contra 6.259 no mesmo período do ano passado. A alta é de pelo menos 11%. Nessas batidas, 8.590 pessoas ficaram feridas, um aumento de 22%. A quantidade de morte também chama a atenção. Foram 434 vítimas, 9,9% a mais no comparativo com os primeiros 3 meses de 2023. Essa inspetora da Polícia Rodoviária Federal explica que os casos estão relacionados a diversos fatores, incluindo a falta de manutenção dos veículos e a imprudência. São motocicletas que às vezes não têm condição de circulação, né? Às vezes que a gente chama que é os equipamentos obrigatórios, no caso pneu, né? Em mau estado de conservação, mas também tem um plus, né? Que às vezes é o motociclista que está correndo muito, né? O excesso de velocidade ou até mesmo embriaguez ao volante. Não acontece só em carro, acontece com motocicletas também. Diante deste cenário, os motociclistas terão uma atenção especial este mês durante as abordagens feitas pela PRF, como parte da campanha Maio Amarelo, movimento global em defesa da segurança viária. Além de fiscalização nas estradas, os policiais intensificam neste período ações educativas em todo o país. São ações que já são feitas ao longo do ano, mas no mês de maio a gente dá uma ênfase maior, né? O cinema rodoviário, ele funciona, a gente aborda os veículos na rodovia mesmo, né? A gente pode trazer para a nossa unidade operacional ou até mesmo preparar um local, a gente tem containers, né? Para fazer um mini cinema, digamos assim. E aí a gente mostra vídeos, faz a conscientização, a gente também tem parcerias com empresas privadas, né? Que tem de grande porte, tem bastante funcionário para fazer essa conscientização.
e até mesmo ir às escolas, né, até fazer a conscientização com os pequenos, mais interativo, mais brincando. A gente até tem um personagem da PRF que ele dança e tal, porque depois as crianças, elas mesmas cobram dos pais essa conduta de usar o cinto de segurança, de não ultrapassar a velocidade. Tudo isso é bem importante para a gente. Apesar do foco maior nos motociclistas, as abordagens serão para todos os condutores. O objetivo é reduzir a quantidade de acidentes, prevenindo os abusos que levam a graves acidentes nas rodovias federais. As atividades serão realizadas nas mais de 150 delegacias da PRF espalhadas pelo Brasil. Uma aplicação diferente no trânsito de São Paulo inicialmente fez cair drasticamente o número de motociclistas na cidade. São as faixas azuis em avenidas. Com os bons resultados, a Prefeitura paulistana anunciou hoje uma expansão ainda maior dessas faixas. Visíveis, seguras e objetivas. Assim podem ser chamadas as faixas azuis para motociclistas que andam pela cidade de São Paulo. Com sucesso e bons números após a implementação, a Prefeitura da capital paulista anunciou a inauguração de mais de 8 quilômetros e 100 metros dessas faixas azuis. As vias serão implantadas nos corredores Washington Luiz e Santos Dumont, na Rua Santa Eulália, na Zona Norte, e no túnel Ayrton Senna, sentido bairro, na Zona Sul. O corredor Washington Luiz contará com faixa azul implantada em 3 trechos no sentido centro, entre a Avenida Interlagos e a Rua Lacedemônia, entre a Avenida Dória e a Rua Viasa, e entre a Rua Vieira de Moraes e a Avenida dos Bandeirantes. O túnel Ayrton Senna será contemplado com a nova sinalização entre a Avenida 23 de Maio e a Rua Colentino Marques. A Avenida Santos Dumont, desde a Avenida Braz Leme até a Ponte das Bandeiras, receberá a faixa azul em ambos os sentidos. Um trecho da Rua Santa Eulália, entre as avenidas Cruzeiro do Sul e Santos Dumont, na Zona Norte, terá a sinalização no sentido centro. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, com a inauguração, a cidade chega a mais de 98 quilômetros de faixa azul. Essas faixas não está prevista no Código Nacional de Trânsito e atualmente vem sendo usada como fase de testes. Mas mesmo tendo apresentado bons números inicialmente, a expansão da sinalização ocorre em meio ao aumento das mortes de motociclistas no trânsito de São Paulo. A quantidade de mortes envolvendo motocicletas na cidade aumentou 25% no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo os dados mais recentes do Infociga, Sistema de Monitoramento da Letalidade no Trânsito do Governo Estadual, ao todo foram 108 vítimas nos 3 primeiros meses deste ano, contra 86 de janeiro a março de 2023. A AgriShow, principal feira do agronegócio brasileiro, está focando a edição deste ano nas apresentações de maquinários mais econômicos e principalmente que se utilizam de energias limpas. Sejam máquinas que consomem menos óleo diesel ou até mesmo equipamentos que utilizam energia sustentável, como o etanol, estão entre os destaques da AgriShow, que ocorre em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Principal feira agrícola do país, a AgriShow é considerada o termômetro do agronegócio. Por isso, neste ano, o destaque tem sido para as tecnologias limpas. Essa ação é vista como um posicionamento do setor de máquinas agrícolas frente às demandas atuais em meio às mudanças climáticas. Projetado prioritariamente para uma agricultura tropical,
O motor a etanol é uma das alternativas, segundo a empresa, para contribuir para a descarbonização do mundo. O etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, é um combustível de alta octanagem. O que se tem visto na feira é uma afirmação de que essa é uma opção viável para motores de combustão interna de alto desempenho. A feira é também uma representação da sociedade e seria difícil não imaginar que teríamos lá uma apresentação de algum veículo elétrico, como, por exemplo, um trator. Além disso, também é apresentado novos tipos de combustíveis, como o diesel desenvolvido com foco em combustíveis alternativos. A AgriShow está em sua 29ª edição. Com 800 marcas presentes, a organização do evento prevê receber cerca de 200 mil visitantes e ao menos repetir o desempenho financeiro em intenções de negócio gerados, com cerca de 14 bilhões de reais em 2023. Cientistas descobriram o buraco mais fundo do mundo. Ele está localizado na Península Yucatán, no México, rodeado pelas águas do Caribe. Mesmo sem chegar ao ponto mais fundo do buraco, cientistas conseguiram medir mais de 420 metros de profundidade. Os buracos azuis são similares aos buracos em terra e, de acordo com pesquisadores mexicanos, ele traz a possibilidade do local ter uma rede oculta subterrânea que liga a água com a de outros corpos d'água. O buraco é tão grande que os cientistas não conseguiram alcançar seu fim, mas a profundidade registrada já foi suficiente para ultrapassar a do buraco Sancha Yongle. As paredes dos primeiros metros do buraco são formadas por rochas sedimentares frágeis e quebradiças. Entre 25 e 30 metros para baixo, as paredes se inclinam já firmes, porém sem uma cobertura biológica por conta da redução da penetração da luz. E mais ciência para você. Cientistas do Instituto de Asteroides e a Universidade de Washington revelaram nesta semana algo brilhante. 27.500 corpos do Sistema Solar recém-identificados pelo grupo. É o maior número já descoberto por todos os telescópios do mundo do ano passado. Essa equipe de pesquisadores, que são dedicados a encontrar asteroides no espaço antes que eles colidam com a Terra, descobriu um truque interessante para descobrir mais corpos no Sistema Solar. Em vez de escanear os céus com telescópios, os cientistas desenvolveram um algoritmo que analisa fotos antigas do céu noturno. Essa análise revelou cerca de 100 asteroides que haviam sido ignorados nessas imagens. As descobertas incluem cerca de 100 asteroides próximos do nosso planeta. Contudo, nenhum deles parece estar em rota de colisão com a Terra em um futuro próximo. O algoritmo usado na pesquisa é capaz de conectar um ponto de luz visto em uma imagem com um ponto de luz diferente em outra imagem tirada em uma noite distinta e descobrir se esses dois pontos são, na verdade, o mesmo objeto, geralmente um asteroide que mudou de posição enquanto orbita o Sol. O algoritmo pode aumentar o número de asteroides identificados, talvez o suficiente para localizar 90% dos asteroides próximos da Terra, que tem 140 metros de diâmetro ou mais. Uma professora da rede pública do interior do Rio de Janeiro viralizou na internet após publicar vídeos do método que ela usa em sala de aula. Na classe da tia Carly, os alunos aprendem cantando. Vírgula, pausa, tem coisa pra falar. Ponto final, já é hora de encerrar. Foi com esta publicação que a professora Carliene Gerald ficou conhecida em todo o país. 2 pontos, atenção, alguém vai falar. Olha o travessão, já pode começar. O vídeo, publicado no dia 15 de abril, em pouquíssimo tempo foi visto por mais de 22 milhões de brasileiros. E eles curtiram, compartilharam e comentaram a criatividade, a estratégia e a dedicação da professora fluminense.
Me emocionei com seu amor pela educação. O Brasil precisa de mais professores como você. As crianças aprendem muito melhor dessa forma. Apareceu esse vídeo no meu feed, fui ver e gostei muito. Trabalho lindo demais. Aí fui ver os demais vídeos e quando ia sair do Instagram pensei, não posso perder um conteúdo tão lindo. Tive que seguir. E muita gente fez o mesmo. Menos de 3 meses atrás, a tia Carly, como é chamada pelos alunos, comemorava a marca de 10 mil seguidores em seu perfil. E agora, já tem mais de 250 mil. E não tinha como ser diferente. As músicas ensinam de língua portuguesa. Contando as sílabas eu consigo saber. Até ciências. Transparentes permitem a passagem da luz. Transparentes permitem a passagem da luz. E o conteúdo musical da professora vai muito além dos portões da escola, ou seja, daquilo que está no material didático. Tem música, por exemplo, que ensina como se proteger e evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, num momento em que o Brasil vive um surto de dengue. E tem canção até para a formação do caráter. É tão bom ser amigo de quem diz a verdade. É tão bom contar com quem podemos confiar. Diga a verdade em qualquer situação, seja ela boa, seja ela boa, boa ou não. Olá, Carly, tudo bem? Que prazer te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E eu já começo aqui te perguntando, da onde vem tanta inspiração para fazer músicas tão lindas e com lições tão valiosas? Olá, primeiramente o prazer é meu em poder falar com vocês, sabe? Eu estou me sentindo muito privilegiada mesmo. Sobre as músicas, essa história já vem há um tempinho, desde quando eu estava do outro lado, né? Eu era aluna e aí muitos conteúdos e eu usava as músicas para realmente facilitar a minha vida em relação à aprendizagem. Deu certo para mim, resolvi colocar em sala de aula, deu certo para os meus alunos e estamos aí hoje no 3º ano junto com a mesma turma, seguindo nessa estratégia. A ideia inicial era apenas tornar as matérias mais lúdicas, para facilitar o aprendizado dos próprios alunos. Mas o conteúdo, até então passado a apenas algumas crianças, hoje é visto por milhões de pessoas que buscam recordar, aprender mais, decorar com os filhos e até professores que já começaram a ensinar as músicas em sala de aula. O que mais me chama a atenção não é só em relação a professores, mas muitas pessoas que não têm relação aí com a educação em relação a ser aluno ou professor, já passou por essa fase há muito tempo e dizendo, agora eu estou verdadeiramente aprendendo. Carliene conta que jamais imaginou tanta repercussão e reconhecimento, mas diz que este outro vídeo explica como ela chegou até aqui. A gravação foi feita no início do ano letivo de 2024, quando, sozinha na classe, entregou a Deus tudo o que estava por vir. Eu sou cristã e a minha relação com a música ela vem da igreja, ela vem desde pequena na igreja. E eu acredito que existe um propósito de Deus para tudo na vida. E a única coisa que eu tenho para dizer agora é que eu estou vivendo os propósitos do Senhor na minha vida. A minha professora me aguarda preparada com uma história importante para contar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.